Bem-vindos ao Mulheres em Foco aqui pela TV Sudeste, canal 17. Hoje vamos falar sobre comportamento. Vamos receber com muito carinho Nádia Luciana Donato da Costa, ela que é psicopedagoga, especialista em educação infantil, gestão e orientação educacional, psicopedagogia clínica e institucional, especializada em distúrbios de aprendizagens e as suas comorbidades. Nádia, prazer receber você para falar desse assunto tão importante, comportamento. Seja muito bem-vinda ao Mulheres em Foco. Eu que agradeço, estou muito feliz pela oportunidade, um assunto tão importante, na atualidade, que nós vamos poder discutir hoje e espero que seja de grande proveito para todo mundo. Com certeza será. Nádia, então vamos começar com uma pergunta que é essencial. Como é o trabalho de uma psicopedagoga? Bom, o nosso trabalho consiste em identificar os transtornos de aprendizagem, o que causa a dificuldade em aprender. Então, basicamente, nós atuamos em 3 áreas, que é a área cognitiva, que é referente ao processo de aprendizagem, aquisição de aprendizagem, como a pessoa pensa, o raciocínio, a questão da aquisição da escrita, da leitura. Atuamos também na área social, nós procuramos entender como que essa pessoa interage com a sociedade, as suas relações interpessoais, e também na área afetiva, que é muito importante também, que vem de encontro com o tema da nossa conversa hoje, como que essa pessoa se sente, como essa criança, o adolescente ou adulto se sente, se ela tem uma autoestima elevada, se ela não se relaciona bem com as pessoas, se ela se frustra com facilidade. Então tudo isso está envolvido no processo de aprendizagem. E do comportamento do indivíduo também. Sim. O público que você atende, de qual faixa etária? Criança a partir de que idade? A qual tem uma idade limite? Então, quando a gente fala de que o psicopedagogo trabalha na área da aprendizagem, normalmente a gente vai lá e remota só a criança em idade escolar. Mas não é verdade, é um engano isso, porque desde quando nós nascemos até a idade avançada, quando nós morremos, nós estamos adquirindo novas habilidades. Sim. Então o nosso público-alvo é a partir dos 4 anos até a terceira idade. Todo mundo que a gente identifica essa dificuldade, a gente está trabalhando nessa área. Muito importante isso, eu tenho certeza que era dúvida de muitas pessoas. Quando falam aprendizagem, acho que é só aquele comecinho. E na verdade não é, Todos os dias nós adquirimos novas habilidades, novos Sim. conhecimentos. Então o campo para essa área é bem extenso. E tanto clinicamente, como institucionalmente, como hospitalar também. É uma área que eu atuo também na área hospitalar. Bacana. Nádia, aí, como você comentou, o que é a psicopedagogia clínica e a institucional? Qual a diferença entre uma e outra? Qual a relação? Então, a institucional é quando nós trabalhamos diretamente dentro de uma instituição, seja ela hospitalar, ou uma empresa, ou uma escola. No meu caso, hoje eu trabalho dentro de uma escola, de uma instituição escolar. Então, qual é o meu papel dentro dessa instituição? É acompanhar a equipe pedagógica, diagnosticar precocemente crianças que têm um problema de aprendizagem e também na formação dessa equipe pedagógica. Então nós trabalhamos com reuniões, cursos que ajudam na formação dessa equipe docente para trabalhar não só com crianças com necessidades especiais específicas, mas também com todos, todos dentro da escola. Então há uma formação até mesmo em relação à geração de conflitos. Sim. Porque trabalhando em equipe sempre gera conflitos. Então, o nosso papel também é esse, dentro do comportamento da equipe, diminuir os conflitos, os atritos que porventura há de ter. Nossa, vai muito além do que as pessoas imaginam. Justamente. E clinicamente é quando nós atendemos no nosso consultório, é um trabalho individual ou coletivo, dependendo da necessidade que for diagnosticada. E nós atendemos dentro de um consultório específico. Um atendimento individualizado ou em grupo. Isso é muito importante, muito interessante. Tenho certeza que era dúvida de muitas pessoas realmente. E aí, em qual momento há a necessidade da intervenção da psicopedagoga? Em qual momento que é identificado isso, essa necessidade? Pois é, dentro da instituição de ensino, vamos falar institucional, existe uma equipe pedagógica, juntamente com a pedagoga, os professores. E a escola, quando tem a oportunidade de ter uma psicopedagoga dentro, esse é um trabalho que é feito bem harmônico, a gente trabalha e vai vendo dentro da evolução da criança. Surgindo, vamos dizer assim, a necessidade,
o professor detectou, olha, essa criança está na idade da alfabetização e ela não está conseguindo alfabetizar, então ela passa para a pedagoga me encaminha e eu vou realizar alguns testes. Esses testes são padronizados mundialmente, né? Então existem testes para todas as áreas do conhecimento. Então eu realizo alguns testes e sendo provado, né, que essa criança, sendo diagnosticado que essa criança ou adolescente adulto necessita de um trabalho individualizado, aí nós vamos realizar esse trabalho. No meu caso institucional, a gente chama a família, conversa, explica toda a situação e a gente inicia esse trabalho. É um trabalho que não é feito somente comigo. Tendo a necessidade, nós vamos encaminhar para um psiquiatra, um neurologista, um psicólogo. É um trabalho conjunto, uma fonoaudióloga, então é um trabalho que é realizado em conjunto. Aí a gente está falando dessa questão da identificação. A percepção da escola, ela pode ser diferente da percepção da família quando se trata da identificação da necessidade da intervenção da psicopedagoga? Sim, nos dois sentidos. Vamos falar, assim, um termo que eu sempre uso é que hoje nós somos heterogêneos, nós não somos homogêneos, né? Nós temos maneiras diferentes, tempos diferentes de aprender, né? Olhando às vezes pelo lado do professor, né, do educador, muitas vezes há uma ansiedade que as crianças sejam todas iguais, e elas não são, né? Nós não somos iguais, nós somos diferentes, nós temos o nosso tempo único de aprender. Então, o que pode causar, às vezes, um estresse desnecessário se uma determinada criança, ou adulto, ou adolescente, não consiga acompanhar os demais. E aí nós estamos tendo hoje diagnósticos errôneos por essa ansiedade, né, por esse estresse gerado pela criança não conseguir acompanhar. Então nós temos que entender que uma sala de aula, vamos colocar com 20 crianças, são 20 mentes diferentes, né, todas com um tempo diferente de aprender. E nós precisamos ter um olhar muito cuidadoso nesse sentido, né, muito atento em não rotular, em não diagnosticar sem necessidade, porque cada um tem o seu tempo específico de aprendizagem. E muitas vezes, quando há essa necessidade da intervenção psicopedagógica e nós chamamos a família, muitas famílias não aceitam, né, também. Ou quando aceitam, não querem levar a sério, né, o tratamento, porque acham que é passageiro e que vai passar. E muitas vezes também muitas famílias não estão prontas para aceitar um diagnóstico, né? Então dificulta um pouco, tanto da parte da escola, que muitas vezes é ansiosa em tentar fazer com que todos sejam iguais, né, e da família também não aceitar. E tem o outro lado também da comparação da família, né, que compara o seu filho ou sua filha com outros, e não é verdade. Então, só um exemplo, eu tive uma mãe que ela me procurou e falou assim: mas o filho do meu vizinho sabe contar até 1000, e meu filho não sabe, ele tem algum problema, né? Ele tem algum problema na área da lógica, da matemática, ele não vai conseguir. Eu sentei com ela e falei: mãe, não é porque o outro sabe contar até 1000 que seu filho não sabe. Vamos fazer um teste. Aí eu vou fazer um teste de quantificação. Seu filho sabe até 10, mas ele sabe quantificar, né? E o outro que sabe até 1000, ele sabe quantificar? Então, existe a decoração e o que realmente é o aprender, né? Ele decorou até 1000, ele não aprendeu até 1000. Então, existe essa ansiedade. E essa ansiedade gera uma busca, uma correria para saber, vamos dizer assim, quem está em primeiro lugar. Isso às vezes é perigoso, é complicado. Essa questão competitiva. Sim, atrapalha justamente, muito. E acaba tendo laudos, tratamentos que não deveriam, né? Então a gente precisa ter um olhar muito atencioso nisso daí. E que pode agravar a situação dessa criança mais para frente. Eu já atendi uma adolescente que era, desde os 10 anos de idade, tomava remédios para TDAH, né, que é déficit de atenção e aprendizagem. E ele tomava remédios controlados e não adiantava, a vida acadêmica dele estava toda comprometida. Então, quando eu comecei a atender, ele já estava com 15 anos, e eu fiz os testes e ele não tinha TDAH, ele tinha um déficit cognitivo na área da lógica, da matemática. Então, ele não era TDAH, ele não tinha déficit de atenção e aprendizagem, ele tinha uma defasagem pedagógica na área da lógica. Então, todos os 5 anos de medicação que ele tinha tomado realmente não adiantaram nada. A mãe relatou que ele só tinha muita sonolência, dormia muito, mas ele não conseguia acompanhar a turma, justamente na área da lógica, né, da matemática. Então, o déficit dele era na matemática. Isso aí foi resultado do diagnóstico errôneo. Sim. E aí, como que é feito esse diagnóstico? Só para a gente entender, porque não teria tido uma oportunidade, uma segunda avaliação
para que não acontecesse isso, essa criança tanto tempo fazendo uso de uma medicação que não era necessária. Então, é o que eu sempre aconselho, de ter uma segunda opinião, uma terceira até, isso é importante, porque normalmente a escola encaminha, e o primeiro profissional que a escola encaminha é um neuro, um neuro. E aí a escola vai dar um relatório, que normalmente os médicos eles pedem, e em cima daquele relatório que a escola deu, ele vai diagnosticar a criança. Sendo que a escola vai mandar um relatório falando que a criança não fica quieta, que a criança não senta, que a criança não presta atenção. Mas o que tem muitas coisas, lembra que eu falei lá no começo, nós trabalhamos a área afetiva, a área do comportamento, a área do cognitivo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Que muitos atos dessa criança são reflexos. Então o porquê que aquela criança de repente ela é agressiva? A professora relatou lá no relatório que encaminhou para o neuro que a criança é muito agressiva, mas o porquê? Será que é realmente um transtorno ou ela está vivenciando alguma coisa na sua família, no seu bairro, na sua rua, que está transmitindo aquilo na escola? Então existe todo um trabalho, todo um estudo. Na nossa profissão de psicopedagogo, normalmente para você chegar a um diagnóstico são de 10 a 15 sessões, muito bem feitas, onde a gente trabalha todas essas áreas, a afetiva, a cognitiva, a comportamental. Então, é preciso ter esse olhar cuidadoso para não acontecer isso. Então, o ideal seria, antes do encaminhamento no neuro, passar por essa equipe multidisciplinar, para que nós pudéssemos juntos chegar a essa conclusão. Muito importante. Nós estamos conversando com a Nádia Luciana Doná da Costa, psicopedagoga, especialista em educação infantil, gestão e orientação educacional, psicopedagogia clínica e institucional, especializada em distúrbios de aprendizagens e suas comorbidades. Mulheres em Foco faz um intervalo rapidinho e a gente volta já já.